Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre dois algoritmos de ordenação. Um é o Merge Sort e o segundo é o Shell Sort. O Merge Sort, na prática, na teoria, na verdade, ele consiste em dividir os vetores em subvetores menores, ou dividir a lista, em listas menores, para simplificar a ordenação para o algoritmo. Ele diz que não consegue ordenar desse tamanho, mas consegue com poucos. E tá aqui uma imagenzinha para a gente entender melhor. O que é que aconteceu? Ele dividiu essa lista em duas sublistas, que dividiu em duas também, dividiu em duas e que dividiu mais uma vez para ficar apenas um elemento. Depois que ele faz isso, aí que ele começa a mágica. Ele ordena esses vetores elementais e depois sai juntando eles de forma que fica ordenada a lista. Pode ver, ó, os vetores, os elementos estão aqui e ele faz a comparação. 26 é menor que 54? Sim. Então coloca o 26 para o topo da lista, para o começo, vamos dizer assim, né? 17 é menor que 93? Sim. Então troca também. Quando chega aqui, o que é que acontece? Ele compara os elementos que estão no topo da lista, como eu falei. A gente vai usar essa palavra. O 26 é menor que o 17 é menor que o 26? Sim, então coloca o 17 para o topo da lista, o primeiro elemento. Aí vai sobrar novamente o 26 e o 93 para comparar, que são os dois do topo agora. 26 é menor que 93? Sim, coloca ele. Agora sobra os 54 e 93 e assim vai, sucessivamente. Depois é só juntar tudo e pronto, está ordenado, certo? A implementação dele funciona da seguinte forma, é de forma recursiva, certo? Primeiro de tudo, ele vai chamar o próprio algoritmo, que é o Merge Sort, que está aqui. Ele recebe uma lista como parâmetro, o início da lista e o fim, que aqui é por que está nada. Eu não consigo atribuir ao fim o tamanho da lista, certo? Como parâmetro. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei ele como nada, disse que se o fim for nada, que realmente é, ou seja, vai ser verdadeiro, ele vai atribuir ao fim o tamanho da lista. Aí sim eu consigo colocar esse tamanho aqui. E digo que se o fim menos o início for maior que 1, ou seja, se o vetor tiver tamanho suficiente para dividir, então a gente tem que atribuir um meio, né? Porque se a gente quer dividir o vetor, a gente tem que dizer onde vai ter essa divisão. Tem que definir um meio para dividir isso. E nada mais é que o fim mais o início dividido por 2, uma divisão inteira, que a gente só vai querer o número inteiro. Porque pense bem, aqui tem 9 elementos. Se eu dividisse e desse 4.5, não tem como dividir aqui. Então eu só quero o número inteiro, que será o 4, e a divisão vai ser aqui. O que é que vai acontecer? De forma recursiva, eu vou ficar chamando o Merge Sort para dividir, né? Do meio para a esquerda, que vai ser uma lista, e do meio para a direita, que vai ser outra lista. E assim recursivamente chamando, e vai estar sempre dividindo até que não consiga mais dividir e não entre mais nesse if aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou chamar essa função merge, que é a função em que vai ordenar e vai juntar novamente. Vamos descendo aqui. Nessa função a gente recebe lista, o início, o meio e o fim, como já expliquei. A gente define a lista da esquerda, que nada mais é do que o início até o meio. E a lista da direita, que é do meio até o fim. E setamos também os valores do top da esquerda, como eu falei no exemplo da imagem, que é o primeiro índice do vetor, e o top da direita, começando em 0. Ok? A gente vai fazer um for, começando do início ao fim do vetor, ou seja, de 0, se usamos um vetor de 9, vai até 9,
ou seja, vai repetir 8 vezes, ok? E ignorando esse if aqui de começo, vamos para cá primeiro para ficar melhor a compreensão. Se a lista da esquerda no índice do topo, que é 0, for menor que a lista da direita no índice do topo, que é 0, vai ocorrer a troca, né? Se o da esquerda for menor que o da direita, então coloca o da esquerda no primeiro índice da lista, ok? Foi o que ele fez, ó, lista K, começando em 0, né? O primeiro elemento da lista vai ser o elemento da esquerda, da lista da esquerda. E fazendo isso, eu não quero mais que o algoritmo ele olhe para esse número novamente. Então é só acrescentar 1 no topo da esquerda, que vai ser o índice. Ele não vai olhar mais o índice 0 da lista da esquerda, mas sim o índice 1. Entendeu? Então quando ele for fazer a comparação de novo, ele vai olhar o segundo da esquerda, porque o índice andou, e o primeiro da direita. Só que pode acontecer caso de os dois da esquerda serem os menores. E vai estourar a pilha, como é que eu posso dizer? Vai haver um estouro porque ele vai andar 2 vezes, certo? E o índice vai ser 2, sendo que o vetor só tem 2 elementos. Ou seja, ia ter um erro. Por isso que eu fiz esses dois ifs aqui. Duas comparações em que ele compara se o topo da esquerda, o índice, é maior do que o tamanho do vetor da esquerda. Se for maior, quer dizer que os dois já são os menores, né? E a gente vai olhar só para o da direita. Tanto, mesma coisa aqui. Se for maior, quer dizer que já olhou para os dois da direita, então ele olha só para o da esquerda. Basicamente o algoritmo é isso. E tá aqui um exemplo, né? Eu coloquei uma lista desordenada, printei ela primeiro, dei o merge sort e a lista está ordenada. O shell sort, o que é que acontece? Ele faz trocas, certo? Ele usa um valor H, certo? De posições para fazer a troca, de comparar, em que esse H vai ser sempre dividido pela metade até que chegue em 1. Eu coloquei um videozinho aqui porque a explicação vai ficar muito melhor. E eu espero que a captura de tela abra. Eu gostei muito dessa animação, que ela é simples, mas muito funcional. Vamos lá, ó. Tem 8 elementos. Pega os 8 elementos e divide pela metade. O resultado é 4, que é o valor de H. Então, quando for fazer a troca, é só pular de 0, 1, 2, 3 e 4. Verifica se ele é menor do que... Perdão, 0, 1, 2, 3. Verifica se é menor e troca. Se não for melhor, e vai para o próximo elemento. Ó, 0, 1, 2, 3. Troca. O segundo, 1, 2, 3, 4. Não troca, porque não é menor. Aí vai para o próximo. 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, 4, até que não haja mais como trocar. O que é que vai acontecer da próxima vez? Vai dividir o 4 pela metade novamente e vamos realizar as mesmas trocas. H vai ser igual a 2. Então ele pula 2 casas e faz a comparação. 1, 2. Faz a comparação, se for menor, troca. E assim sucessivamente até que H seja 1. É bem fácil de entender esse algoritmo. A lógica dele de troca, né? Aí vamos para a implementação. O que é que vai acontecer? Esse intervalo, que eu chamei de H, vai ser o tamanho da lista dividido por 2 inteiros, né? Enquanto esse intervalo for maior que 0, a gente vai fazer um laço de repetição, que vai ser justamente do intervalo,
que vai ser, vamos botar um vetor de 8, né? O intervalo vai ser 4, o tamanho vai ser 8, ou seja, ele vai começar em 4 e vai até 8, vai fazer 4 repetições. Ele vai pegar o valor que está nesse primeiro elemento que vai fazer a comparação, vamos supor, aqui vai começar em 4, e é 4, certo? Então ele vai pegar o valor que está no índice 4, ok? E vai atribuir a temp isso aí. Vai guardar esse valor. Aí o que é que ele vai fazer? Vai dizer que J é igual a I, J é igual a 4, e enquanto o J4 for maior ou igual a 4, ou seja, a condição verdadeira, e lista de J, que é 4, menos 4, ou seja, o primeiro índice, que é o 0, for maior que esse valor que eu guardei do índice 4, certo? Aí a gente vai fazer o quê? Lista de 4, certo? Do índice 4 é igual a lista de 4 menos o intervalo, que é 0. O que é que ele está dizendo? Ó, se o valor for menor, tu vai fazer a troca, certo? Depois ele diminui o valor em 4. E se vocês forem analisar esse código passo a passo, você vai ver que vai dar certo. O intervalo, ele consegue, vai sempre dividir por 2, como eu falei, né? Após cada término de trocas. E a gente, executando isso aqui, deixa eu ver se vai. Aí, ó. Aí ele ordena e fica tudo certo. Em questão de complexidade, o shell sort ele tem complexidade n ao quadrado, enquanto o merge ele tem complexidade n vezes log de n. As duas complexidades não são de forma tão linear, porém parecido, sendo que a mais que tem melhor desempenho vai ser o shell sort. É isso e muito obrigado.